Boa tarde. Estamos reunidos hoje para tratar do combate à violência contra a pessoa idosa. A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, SST, agradece a todos e a todas que estão assistindo essa webconferência. Em 2025, o Brasil terá 30 milhões de pessoas idosas, o que corresponderá a 15% da população brasileira. Segundo a Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, que extraiu dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina, apontam que em 2013 foram registrados 24.082 boletins de ocorrência de violações de direitos contra a pessoa idosa. De acordo com o Censo SUAS 2013, foram acompanhados pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos PAEF em Santa Catarina, 3.369 pessoas idosas em situação de negligência ou abandono e 2.611 em situação de violência intrafamiliar. Diante disso, vamos debater o assunto com a participação das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regionais, associações de municípios e de todos e todas, por meio do chat. As perguntas poderão ser realizadas durante a explanação da mesa. Aproveitamos para agradecer a parceria das SDRs, associações de municípios, bem como a Fundação ENA, que sempre se colocam à disposição para estes eventos. Convidamos para compor a mesa Sandra Coimbra, gerente de Proteção Social Especial, neste ato representando o secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Dr. Jorge Teixeira. Kátia Ávila Abraham e Miriam Martins Veiras da Rosa, diretora de Proteção Social Especial e assistente social do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias, CEPRED, respectivamente, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis. O promotor da 30ª Promotoria de Justiça da Capital, Dr. Daniel Paladino. Com a palavra, a gerente de Proteção Social Especial. Marília Fragoso, Conselheira Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, está chegando agora no momento. Conselheira Estadual da Pessoa Idosa também do Estado de Santa Catarina. Então, boa tarde a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Nós, como Luciane Passos, nossa servidora, falou antes, nós agradecemos muito às Secretarias de Desenvolvimento Regional e às associações de municípios por estarem colaborando conosco nesse trabalho tão importante, que é nós discutirmos um pouco a respeito do atendimento à pessoa idosa, especialmente ao idoso em situação de violência no nosso estado de Santa Catarina. Nós damos as boas-vindas em nome do Dr. Jorge Teixeira, nosso secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, e também nós saudamos em nome da nossa diretora de Assistência Social, Simone Machado, que por compromissos anteriores não pôde estar aqui conosco nesse momento, mas que participou ativamente aí da preparação dessa webconferência, que nós temos, enfim, muita expectativa em relação aos resultados que nós vamos obter com esse debate. Nós agradecemos em especial à Prefeitura Municipal de Florianópolis, em nome da Kátia Abraham e da Miriam, por estarem colaborando conosco e falando sobre esse importante serviço, que é o serviço especializado à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, enfim, né, um dos serviços do CREAS. Nós agradecemos muito, especialmente ao Dr. Paladino, por ter aberto um pouco a sua agenda, que nós sabemos que é bastante atribulada, para estar aqui conosco nesse momento. E também a Marília, que em nome do Conselho Estadual do Idoso está aqui
para falar um pouco sobre a importância também do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa, para a gente efetivamente erradicar o fenômeno da violência contra a pessoa idosa no estado de Santa Catarina. Então, tenhamos todos bons trabalhos agora à tarde. Muito obrigada. Vamos dar a palavra agora ao Dr. Paladino, que agradecemos, como falamos anteriormente, pela sua participação aqui conosco. Inicialmente, meu muito obrigado, cumprimento a mesa e ao distinto público que participa desse evento magnífico através da webconferência. Eu quero agradecer inicialmente o convite que foi feito ao Ministério Público. Hoje estou aqui representando o Dr. Lino Marcos Marinho, Procurador-Geral de Justiça, e me sinto muito honrado e muito gratificado de participar de um evento dessa importância e dessa magnitude. Realmente é uma iniciativa bastante louvável, né? Eu acho que é um assunto da mais alta relevância. A questão do idoso precisa ser trabalhada, precisa ser aprofundada, e hoje é uma das bandeiras do Ministério Público, a questão da proteção integral à pessoa do idoso. Eu destaco que, no âmbito da 30ª Promotoria aqui da capital, onde eu atuo, onde eu exerço as minhas atividades, nós temos, entre as várias atribuições que nós temos na área da cidadania, dos direitos humanos, eu destaco a proteção do idoso como realmente o nosso carro-chefe, a menina dos olhos, que merece toda uma atenção especial, e assim o fazemos diariamente. Como sabido, a proteção integral ao idoso, ela vem prevista no artigo 230 da Constituição Federal, que reza: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, o bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Nessa esteira, nós temos também os artigos 3º e 4º do Estatuto do Idoso, que apregoam ser obrigação da família garantir com prioridade o direito à vida, à saúde, à dignidade, à convivência familiar do idoso. Por seu turno, o artigo 4º determina ainda que nenhum idoso poderá ser objeto de qualquer forma de negligência ou omissão na forma do Estatuto do Idoso. Bem, o que o Ministério Público observa é que realmente hoje os idosos, a população idosa, ela está coberta de uma série de garantias. Nós temos hoje no Brasil uma legislação bastante avançada, uma legislação de vanguarda, uma das mais modernas do mundo, tanto que a proteção ao idoso, além do artigo 230 da Constituição Federal, ele também vem apregoado, como eu falei, na Constituição Estadual, o artigo 189, na Política Nacional do Idoso, na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Estadual do Idoso, nas leis orgânicas municipais e atualmente também no Estatuto do Idoso. Então, a nossa legislação é uma legislação, como eu disse, de vanguarda. No entanto, os direitos e as garantias do idoso muitas vezes não se efetivam, a nosso sentir, em razão da falta de políticas públicas ou políticas públicas retrógradas que estão em desconexão com aquilo que a legislação prevê e determina. Eu quero salientar que o Ministério Público tem, nesse mecanismo de proteção ao idoso, uma função preponderante. O Ministério Público, de acordo com o artigo 74 do Estatuto do Idoso, ele está legitimado e tem direito à ação sempre que observar qualquer violação ao direito do idoso, seja por omissão da família, da sociedade ou do Estado, ou em função da própria condição de vulnerabilidade do idoso.
Caberá ao Ministério Público, na forma do artigo 74, como eu disse, promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total e parcial, designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiarem todos os feitos em que se discutam direitos dos idosos em situação de risco. O Ministério Público tem estado bastante vigilante em relação à questão do idoso, mas o Ministério Público, para se desincumbir dessa importante missão, ele conta com parceiros e aliados valiosos, como os Conselhos Municipais e Estadual do Idoso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, as secretarias estaduais também, que tem prestado um relevante serviço e tem auxiliado o Ministério Público realmente no desincumbir dessa missão, né, hercúlea, né, desse trabalho que é diário, é um trabalho incessante, que não para, as situações se avolumam e cada caso merece realmente a sua devida atenção. Destaco, no âmbito da 30ª Promotoria da Capital, um trabalho já de rotina que vem sendo feito há alguns anos e que realmente é hoje a nossa mola mestra em defesa do direito dos idosos, que é o trabalho de fiscalização e monitoramento das entidades asilares, que são fiscalizadas semanalmente. A cada semana, o promotor de justiça, junto com equipes multidisciplinares dos Conselhos Municipal, Estadual do Idoso, Secretarias da Assistência Social, Estadual, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, fiscalizamos essas entidades, isso em todo o Estado, mas especificamente no meu caso aqui na comarca da capital, visando verificar se realmente os direitos dos idosos estão sendo garantidos dentro dessas entidades asilares. Então, a nossa função não é apenas no sentido de punir eventuais entidades que venham a descumprir esses direitos, mas orientá-las também a realmente seguirem a legislação, cumprir a legislação na forma que deve ser cumprida. É um trabalho realmente, como eu disse, vem sendo feito há muitos anos, é um trabalho de bastante hercúleo, é um trabalho que exige, né, uma sensibilidade e um empenho muito grande de todos os parceiros, através de relatórios, através de estatísticas. É um trabalho em que a gente lida diretamente com o idoso, né? São feitas várias indagações, não só aos diretores dessas casas, das entidades, mas é um contato, né, um trato presencial, um trato permanente com o idoso e com os idosos que lá estão abrigados. E isso tem resultado, evidentemente, em benefícios aos idosos, isso tem resultado na qualidade e na melhoria dos serviços prestados por essas entidades asilares. Nós temos vários termos de ajustamento de conduta assinados com essas entidades, já prevendo inúmeras melhorias, né? As suas regularizações perante todos os órgãos públicos, né? Que devem ser atuantes nessa área do idoso. E temos também, evidentemente, algumas ações judiciais, né? E casos extremos em que foi necessário uma medida mais enérgica da parte do Ministério Público, com fechamento até de algumas entidades, por visualizarmos que realmente não havia qualquer condição de regularização, de adequação dessas casas, situações inequívocas e evidentes de maus-tratos aos idosos, que realmente nos causaram um grande impacto. Então, são poucas as situações, mas nós temos também catalogadas situações de casas que foram interditadas e fechadas. Então, encerrando a minha exposição, né, eu quero dizer que a luta ela não cessa em nenhum momento. A luta é permanente, né, e são iniciativas como essas que realmente nos trazem esse alento, né, de que realmente os órgãos, a entidade civil, né, a sociedade civil, os órgãos públicos,
unidos, né, e determinados, firmes no mesmo ideal, que conseguirão, isso ao longo do tempo, evidentemente, fazer com que os direitos dos idosos, garantidos no plano da legislação, sejam de fato e na prática assegurados e sejam realmente um paradigma, né, para que nós possamos prosseguir nessa luta diária, incessante, em prol dessas conquistas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Agradecemos a exposição do Dr. Daniel Paladino. Continuamos, então, com Marília Fragoso, coordenadora estadual da ANG Brasil, conselheira estadual da Pessoa Idosa de Santa Catarina, para fazer a sua exposição. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar participando dessa mesa e vamos, na medida do possível, procurar atender à expectativa dos senhores. Nós trouxemos uma apresentação que não está abrindo. Então, vamos ver o que é possível. Eu trouxe a apresentação que foi feita lá no Conselho Estadual de Idoso e que haviam alguns municípios que pediram até para levar. Mas não faltará oportunidade de a gente voltar no outro momento, né? Então, conforme foi anunciado, eu falaria alguma coisa em termos de Conselho Estadual, do próprio Conselho Nacional também, do qual estou participando, e instigando os senhores a participarem e criarem os conselhos nos seus municípios. Então, conselho, falando em termos de Conselho de Direito da Pessoa Idosa, nós poderíamos dizer que os Conselhos dos Direitos do Idoso são órgãos deliberativos, constituídos sob forma paritária, por representantes do governo e da sociedade civil, com o objetivo de formular e acompanhar na União, nos estados e nos municípios, a execução das políticas públicas de atendimento ao idoso. Então, é um aspecto que a gente vem trazendo sempre à tona, porque no estado de Santa Catarina nós temos em torno de 100 e poucos municípios com os conselhos instituídos, mas nós temos 295, 7 municípios. Então, entendemos que está na hora de criar mais conselhos municipais de idosos, que são os espaços que efetivamente fazem com que as políticas possam ser concluídas, serem implementadas, desde que se busque o seu real objetivo, né? Fazer com que eles funcionem para aquilo que foram criados. Então, o nosso desafio é que os municípios que ainda não têm, que tomem as providências necessárias. E essas providências poderão ser tomadas pelo poder público, como também por representantes da sociedade, né? Não precisa esperar só que o prefeito decida. Pode haver um movimento no próprio município que faça com que esse órgão seja criado. Às vezes os prefeitos têm tantas demandas, né, que acabam deixando de lado. Eu até dou um exemplo, não vou dizer o município, mas a próxima, quem sabe eu digo, que eu estava numa mesa, num evento aí de idoso, e perguntei para o prefeito, eu sempre pergunto, sempre aproveito a oportunidade, perguntei, no seu município tem conselho municipal do idoso? E ele me disse, não inventa para não me dar trabalho. Então, isso pode ocorrer. E nós estamos, até olhando para o doutor Paladino, nós estamos muito felizes que, ultimamente, que de uns tempos para cá, a gente vem contando com esse apoio do Ministério Público, né? Tanto no estado de Santa Catarina, quanto nos demais estados. No próprio Conselho Nacional de Idosos, nós temos promotores participando, né? Mesmo não estando na composição, tem a Associação dos Promotores Públicos que compõem o Conselho Nacional, mas, independente disso, nós também temos promotores que vêm para participar da reunião. E aí, eu estou instigando aqui também que Santa Catarina se faça representar em algumas das reuniões ordinárias do Conselho Nacional de Idoso. E no momento que nós temos esse trabalho, né,
que é baseado na lei, que nos apoia, então nós nos sentimos mais fortalecidos, com certeza. Então isso é muito importante, esta conquista que se vem tendo ao longo do tempo. E como muito bem ele falou há pouco, das fiscalizações das instituições de longa permanência, também é um trabalho muito importante. Outro aspecto que eu gostaria até de salientar, essa publicação da doutora Maica Roerdel, ela é um trabalho muito importante para os municípios, para o Brasil inteiro. E eu tenho conseguido exemplares para levar para os estados, e o pessoal recebe com muito carinho, leva assim como se fosse uma preciosidade mesmo. Então, eu levo uns 15 quilos a mais cada vez que eu viajo para conseguir levar esses exemplares, que estão sendo muito bem-vindos a nível nacional. E numa correspondência que nós mandamos para a Secretaria de Estado, nós falamos da importância desse trabalho, não ficar só no Estado de Santa Catarina, porque o que é bom tem que ser reproduzido, né? Então, esse trabalho estamos levando para lá. Então, em termos de conselho municipal, né, são tantas as situações que nós precisamos trabalhar, porque nós temos agora o que vai começar a acontecer, começar a acontecer as nossas conferências municipais, regionais, estaduais e a nacional, e precisa haver uma mobilização estadual, até porque o Estado de Santa Catarina já tem uma história muito importante em termos de políticas de direitos da pessoa idosa. Então, o Conselho Estadual do Idoso já mandou as orientações, né, recebidas do Conselho Nacional do Idoso, e nós estamos aí para poder colaborar naquilo que estiver ao nosso alcance. E instigar, por último, a participação dos idosos, porque nós entendemos que o idoso é um cidadão de direitos e ele também deve lutar por aquilo que lhe é de direito. Então, ele tem que participar, não é só ser o atendido, e sim, ele tem que ser participante. Porque nós temos, a população idosa está cada vez mais aumentando, né, foi dito agora há pouco em termos de números, e nós precisamos dessa representação. Um outro aspecto que eu gosto de salientar também em termos de município, de estado, de Brasil, é a inserção do conteúdo do envelhecimento nos conteúdos escolares. Porque a gente fala muito violência contra a pessoa idosa, mas de onde ela parte? Né? É toda uma falta de cultura, de entendimento, de preparo. Então a criança nasceu, está envelhecendo, ela tem que se preparar em todos os aspectos. Em termos de saúde, em termos financeiros, em termos de educação, ele tem que se preparar como um todo. E se ele está se preparando bem, ele vai ter uma velhice com melhor qualidade de vida, né? A intergeracionalidade. E a inserção do conteúdo do conhecimento nos currículos escolares ainda deixa muito a desejar. Talvez seja mais um aspecto que o Ministério Público possa também fazer uma exigência, porque não está fácil e não está acontecendo. Então, de modo geral, era isso que eu tinha a falar no momento. Se tiver mais alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada. Agradecemos a exposição de Marília Fragoso. Nós temos um questionamento para o senhor, doutor Daniel. Antes do senhor se retirar da mesa, é de Mariana, que está no auditório da SST. Doutor Daniel, quais tipos de irregularidades foram identificadas nas entidades asilares? Bem, nós temos irregularidades de todos os tipos. Felizmente, eu digo que Florianópolis é uma exceção à regra. Eu trabalhei em algumas outras comarcas aqui do estado, e a última que eu trabalhei foi em Itajaí, onde nós tínhamos, né, proporcionalmente uma quantidade muito menor de entidades do que a capital do estado, mas proporcionalmente também é muito maior o número de problemas do que nós encontramos aqui na capital. Então eu posso dizer que a grande maioria das entidades hoje ela atende aquilo que preconiza o Estatuto do Idoso. Mas o que nós temos detectado com maior frequência são questões não tanto de violência ou abuso, ou omissão, ou maus tratos em relação ao idoso,
mas falta de cumprimento, né, de questões burocráticas, como, por exemplo, né, inscrição no Conselho Municipal do Idoso, algum problema ou outro relacionado à vigilância sanitária, problemas de pequena monta, né, mas que o Ministério Público procura, né, orientar no sentido de fixar prazos para que eles possam ser corrigidos. Nós tivemos agora, no começo do ano, recentemente, duas instituições de longa permanência em que, infelizmente, foi detectado a ocorrência de graves violações ao direito do idoso, situações realmente concretas, né, e típicas de maus tratos, de omissão, né, em que, como eu disse antes, o Ministério Público foi obrigado judicialmente a pedir a interdição dessas entidades, porque não haveria a mínima possibilidade de adequação e regularização das mesmas. Mas as regularidades são pontuais, como eu disse, presas muitas vezes a questões burocráticas, né, de falta de inscrição no Conselho do Idoso, ou alguma questão menor relacionada à vigilância sanitária, que não compromete, evidentemente, a qualidade e a prestação do serviço que está sendo oferecido. Agradecemos, doutor Daniel. Passamos a palavra neste momento para a Cátia Abraham, diretora da Proteção Social Especial de Florianópolis. Então, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar participando dessa mesa. Cumprimento a todos os colegas de profissão, os colegas da psicologia que estão aí ligados nessa rede. E na condição de diretora de proteção especial, eu vou colocar rapidamente, assim, a gente sempre teve desde o primeiro dia nessa função uma preocupação muito grande em oferecer condições de trabalho. Essa foi a nossa maior preocupação. Tanto que no primeiro mês da nossa gestão nós já conseguimos trazer o CEPRED, que é o Serviço de Proteção, né, para portador de deficiência e idosos e suas famílias, para dentro do espaço do CREAS, que era um serviço que funcionava até então na sede da Secretaria. Então, conseguimos trazer, bem como durante 1 ano e meio foi uma árdua batalha, mas nós conseguimos também estruturar um espaço com condições melhores de trabalho para a equipe, que é uma equipe pequena, mas bastante valorosa, uma equipe que está direto atendendo essas situações de negligência, de abandono, de violência, enfim, física, psicológica, contra idosos e portadores de deficiências. E com relação ao trabalho que o CEPRED executa, eu vou dar... Maiores explicações vão ser dadas pela Miriam, que é colega da Prefeitura, e que está aqui e que está na ponta exatamente nesse trabalho. Enquanto diretora de proteção especial, eu posso dizer para vocês que há uma preocupação bastante grande em expandir os serviços. Nós temos uma rede conveniada de LPI, né, alta complexidade, ainda muito acanhada, sempre se tentando buscar novas parcerias. Há também a intenção ou a preocupação dessa administração de, no tempo que puder, poder estar oferecendo o serviço do centro-dia, que é uma defasagem que se tem e que a gente acha que seria um serviço que talvez fosse bastante preventivo, né, na questão do acolhimento de idosos. E, finalmente, deixar como mensagem, até relacionada ao que a Marília do Conselho colocou aqui, que é muito importante, eu acho, a informação. A informação das pessoas da obrigação que temos nós, adultos, os jovens, as crianças, a obrigação de proteger e de respeitar e de tratar bem esse segmento que fica absolutamente sensível, né? Quando chega na terceira idade. Eu sempre coloco que é como criança, alguns casos, as pessoas voltam realmente a ser crianças e precisam ser atendidas e bem atendidas, até porque merecem isso. Então, da minha parte era isso. Acho que, com relação ao CEPRED, a Miriam que vai fazer as colocações.
Obrigada, Kátia, pela sua explanação. Com a palavra, assistente social Miriam Martins. Meu Deus, quanta responsabilidade. Mas eu quero primeiro agradecer ao convite, até pela própria diretoria, pela Kátia, né, que é a minha diretora da Proteção Especial, de fazer essa representação aqui nessa webconferência. E já cumprimentando ela, e até me sinto muito agradecida e honrada por estar aqui, cumprimentar a Marília, minha colega de profissão, né, assistente social, o Dr. Paladino, que nós temos uma interlocução bastante grande durante o nosso cotidiano profissional. E agradecer também e cumprimentar a Sandra, que é a diretora a gerente de proteção social, que representa aqui o diretor e o secretário, por estar participando para participar dessa webconferência. Então, assim, o meu papel e a minha tarefa principal aqui é expor um pouco como é que funciona o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. Eu preparei um material para que ficasse mais sistematizado a nossa fala, para que eu possa, talvez, cumprir a minha tarefa de expor como que funciona o nosso trabalho no cotidiano dos profissionais que fazem parte dessa equipe mínima de atenção e proteção social às pessoas idosas e com deficiência. O nosso colega aqui vai já começar a colocar os slides. Então, esse é o nome do nosso serviço, que a Kátia já havia falado, né? Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias. Esse serviço é um serviço da Prefeitura Municipal de Florianópolis, está vinculado à Secretaria de Assistência Social, à Diretoria de Proteção Social Especial de média complexidade, e nós estamos, como a Kátia mencionou no início, vinculados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS. Nós estamos incluídos no CREAS Ilha. O nosso serviço ele tem um histórico, ele não começou já inicialmente com a tipificação ou com SUAS, né, ele iniciou um pouco antes, porque a partir de 2002 a 2003 começaram a aparecer demandas espontâneas e pontuais na nossa secretaria, porque nós tínhamos um serviço voltado já para a pessoa idosa, que estava mais vinculado à convivência social. Em 2003, com a criação do Estatuto do Idoso, então, nós começamos a sistematizar mais as nossas ações voltadas para a proteção social contra a violência à pessoa idosa. Surgiu em 2004, então, um Disque Idoso, né, a implantação do programa, que a gente denominou, porque não havia ainda tipificação, que era um programa denominado assim, Programa de Orientação e Atenção Psicossocial, e a gente até criou a sigla por nossa conta, que era PROAPS. E nós começamos a atender, junto com os trabalhos de atendimento aos grupos de convivência, as denúncias que nos chegavam, porque nós éramos profissionais conhecidas na comunidade e também porque sempre existiu a Secretaria de Assistência Social. Então, em outubro de 2007, foi implantado o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, CIAPREV, foi um convênio com a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Foram criados no Brasil 19 centros e Florianópolis foi contemplado com um centro desse. E nossas ações elas estavam totalmente vinculadas à prevenção da violência contra a pessoa idosa. Nós não trabalhávamos com as pessoas com deficiência. Não existia tipificação que tipificava esse serviço e que nós deveríamos absorver. E como a gente tinha também esse convênio, nós trabalhávamos em cima desse convênio, com esse centro de orientação. Todo o serviço que a gente faz hoje no CEPRED, nós fazíamos também no CIAPREV, lógico, hoje com uma metodologia mais apurada, mais adequada à situação e à nossa estrutura. Em 2012, nós nos adequamos à tipificação do SUAS, né, que incluindo aí, então, as pessoas com deficiência, porque a tipificação é uma resolução do Ministério do Desenvolvimento Social, de 2009, e nós nos adequamos à tipificação em 2012,
Em fevereiro de 2013, aí alteramos então a nossa nomenclatura, que é essa, o CEPRED, né? E adequamos também, como a Kátia referiu no começo, a nossa inclusão no próprio CREAS, na estrutura física do CREAS, que antes nós trabalhávamos na administração central da Secretaria, e nós, conforme a tipificação organiza o serviço, nós deveríamos estar incluídos no CREAS. Então, desde fevereiro, isso aconteceu, e também com a alteração da estrutura física, com a adaptação para as pessoas com deficiência, ampliação da equipe técnica, pequena hoje, mas já bem diferente do início. Dando continuidade, o que o nosso serviço presta, qual é o nosso objetivo? É dar apoio, orientação e acompanhamento psicossocial às famílias, com pessoas com deficiência ou pessoas idosas, com algum grau de dependência, que seja morador de Florianópolis em situação de direito violado, visando a proteção e a defesa de seus direitos e fortalecimento de vínculos familiares. Então, ele tem por objetivo mesmo promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos idosos. E das pessoas com deficiência também. O marco legal, como eu já me referi aqui no começo, é o SUAS, né, que é uma lei nacional que regulamenta a política de assistência social no Brasil, né, como proteção social, a tipificação que tipifica os serviços e nos inclui também aí nessa tipificação, Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, a Constituição Federal, que eu não mencionei, mas é a Carta Magna. Né? Pode passar, Márcio. Então, qual é o conceito que basicamente nós trabalhamos sobre violência no nosso serviço? Porque nós temos uma metodologia e a nossa metodologia ela tem que ter princípios, tem que ter valores, e nós temos que nos guiar por um conceito que fale sobre violência. Então, nós consideramos que a violência é um maltrato ao idoso, né? Que é um ato único. Aqui eu acho que a gente também tem que expandir para a pessoa com deficiência. Nós temos uma longa história trabalhando com pessoas idosas. E tem que ser um ato único e tem que ser repetido. Né? Ele se configura também, a violência se configura também como uma omissão que lhe cause dano ou aflição e que se reproduz em qualquer relação na qual exista uma expectativa de confiança na pessoa que é o agressor. Nós também trabalhamos na nossa metodologia com as formas de violência para que a gente também saiba identificar qual tipo de violência nós vamos trabalhar. Aqui eu identifico a estrutural, a institucional e a interpessoal. No CEPRED, nós trabalhamos com a violência, com o conceito, com a forma de violência interpessoal, que é a violência causada por terceiros ou no contexto da família, nas formas de comunicação, de interação e nas relações cotidianas em que a pessoa com deficiência ou pessoa idosa esteja envolvida. A violência estrutural é uma violência muito mais ampla, que ela ocorre pela desigualdade social, naturalizada nas manifestações de pobreza e miséria, de discriminação, que afetam não só a pessoa idosa, mas a população brasileira, que aí o que determina a alteração dessa condição seriam políticas de Estado e de governo, que são políticas econômicas, políticas de emprego, geração de trabalho e renda. Então, mas isso a gente sabe também e consegue identificar que muitas vezes uma pessoa idosa ou com deficiência, ela é vítima ou faz parte da sociedade em que a gente convive, da forma de produção, tudo, e ela é vítima, mas são condições que nós não temos como intervir. A institucional é aquela exercida pelos próprios serviços ou pela própria por ação ou por omissão. Essa institucional ela se configura mais em instituições hospitalares, escolas, os serviços que a rede talvez não ofereça, os serviços de saúde, que seria uma forma de violência contra a pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Pode dar continuidade, Márcio?
Então, os tipos de violência que nós trabalhamos e que nós codificamos a partir de estudos que são feitos por pesquisadores que estão nessa área e que eles também classificam assim, são o abandono, a negligência, a autonegligência, a violência psicológica, o abuso financeiro, a violência física e a violência sexual. Pode continuar. Os fatores de risco e de maus tratos ao idoso na relação com o idoso e cuidador em convivência familiar, o que a gente identifica em relação à pessoa idosa? Em relação à pessoa idosa, as pessoas que são mais acometidas por violência são aqueles mais velhos, os mais longevos, as mulheres e as que são dependentes de cuidadores diretos. Uma colega nossa, que é assistente social e faz parte da nossa equipe, assistente social Eliane, ela teve a oportunidade, a partir de uma especialização que ela fez na Unisul, de fazer uma compilação dos nossos dados estatísticos, e ela identificou bem isso que os pesquisadores apontam como um fator de violência contra a pessoa idosa, né, que é a pessoa com mais idade, mulheres e que são dependentes de cuidadores, que dependem de cuidados de outra pessoa para que possam fazer aquilo que ela hoje, pela sua condição de idade avançada, não consiga mais executar. Com essa relação da pessoa idosa, da necessidade de ele ter um cuidador, o cuidador, às vezes, a gente também consegue identificar que ele tem uma idade avançada. Às vezes é um idoso cuidando de outro idoso. Na maioria são mulheres que têm uma dependência financeira da renda do próprio idoso. Ele é o único cuidador em tempo integral, o que faz ficar extremamente cansado e doente. E o ambiente que gera essa situação também é a convivência do idoso com várias gerações diferentes, né? Netos, sobrinhos, filhos, o isolamento social também e a dependência múltipla de cuidador para o idoso. Eu vou falar um pouco aqui da nossa equipe. O Márcio já vai mostrar aí para vocês o slide, mas nós hoje estamos compostos, a nossa equipe é composta por 6 assistentes sociais, 3 psicólogos, dois estagiários de serviço social, uma estagiária de psicologia, um assistente administrativo, um motorista e uma coordenadora que faz parte da equipe, que é uma psicóloga. Como que acontece o nosso atendimento no cotidiano do CEPRED? Muitas vezes as queixas e denúncias, elas chegam por um acolhimento, né, que é feito por um profissional de serviço social ou um profissional de psicologia. Esse acolhimento ele pode ser presencial ou por telefone. Esse acolhimento de denúncias também, ele às vezes chega por via do Ministério Público, aqui representado pelo Dr. Paladino, a 30ª Promotoria de Justiça da capital, por documentação também do Conselho Municipal do Idoso e também pelo Disque 100, que é da Secretaria dos Direitos Humanos. A averiguação da denúncia, visita domiciliar, depois desse acolhimento e também de articulação com a rede, principalmente de assistência social e da saúde, nós buscamos, se necessário, fazer mediação familiar para redução dos conflitos e de estabelecimento de algumas regras de cuidados. A articulação com a rede que eu já falei, né, que ela pode acontecer primeiro ou depois. Notificação ao Ministério Público, nós também notificamos ao Ministério Público questões que ultrapassam a nossa capacidade de resolução. Então, nós pedimos que ao Ministério Público ele adote as medidas que cabem ao Poder Judiciário, que estão inscritas lá no Estatuto do Idoso, no artigo 3º e 4º, que o promotor falou, o artigo 230, para que a gente possa garantir o direito da pessoa idosa. Essas são condições mais difíceis de acontecer, porque a gente tenta
de toda forma, fazer com que os conflitos ou as orientações aconteçam no próximo atendimento. E nós fizemos também muitos encaminhamentos para a rede de saúde, orientação, para a rede de assistência social, para os serviços que o município oferece. Sobre a nossa demanda, eu já falei, acho que já até me antecipei quando falei ali dos nossos procedimentos, elas vêm, né, vou repetir, espontânea, Ministério Público, Disque 100, os serviços de saúde nos encaminham muitas demandas, eu não tinha me referido a eles também, os centros de saúde, que são nossos parceiros e interlocutores, mas eles também identificam, por meio das consultas médicas, visitas, o médico, o agente de saúde, é um confidente, muitas vezes, da pessoa idosa, dos enfermeiros, os serviços socioassistenciais da Prefeitura, por meio dos CRAs, a gente recebe bastante notificação também, às vezes do Fórum de Justiça também, das delegacias de polícia, que eu não havia me referido, mas as delegacias de polícia, elas encaminham bastante boletins de ocorrência, tratando da questão da violência contra a pessoa idosa. Eu vou apresentar agora, em seguida, alguns dados dos nossos atendimentos. Então é a rede de interlocução ainda que eu não havia falado, que são os CRAs, o próprio CREAS, nós temos um CREAS no continente, né? A gente também faz interlocução com eles, os centros de saúde, as UPAs, os hospitais, são nossos parceiros assim, importantes, a rede de saúde e a rede de assistência social. Nós temos interlocuções também com ONGs, que são a ACI, que é a Associação Catarinense de Integração para o Cego, em decorrência do nosso atendimento às pessoas com deficiência, mas também nós temos atendimento à pessoa idosa com baixa visão ou cegos, a FLODEF, que é a Associação Florianopolitana da Pessoa com Deficiência, a IATEL, Deficiência Física, né? A IATEL, que é o Instituto de Audição e Terapia da Linguagem, a APAI, a Fundação Catarinense de Educação Especial, a Defensoria Pública aqui de Santa Catarina e o nosso parceiro, que é o Ministério Público. Eu trouxe alguns dados que a gente tinha compilados, que são sobre os dados do nosso atendimento. Eu trouxe dados de 2013, né, foi a demanda que a gente teve em 2013 de pessoas idosas, foram de 195 pessoas atendidas, e pessoas com deficiência foram 25. Até agosto de 2014, nós atendemos 143 pessoas idosas e 8 pessoas com deficiência. O número de denúncias e acolhimentos de janeiro a agosto foram de 212. Então, nós atendemos, ainda temos uma demanda, que se a gente fizer uma conta de subtração de menos, vai ter uma demanda reprimida. Pessoas com deficiência, então, nós recebemos denúncias e acolhimentos de 27 pessoas. Famílias em atendimento até agosto, que tem no seu, como membro, pessoas idosas foram 102 e pessoas com deficiência, 11 pessoas. Pode passar, Márcio. Esse aqui são os acolhimentos que a gente fez só no mês de agosto. São pessoas idosas, nós acolhemos 30 pessoas, que é a média, que se a gente fosse trazer uma média por mês, é essa média de 30 a 35. Pessoas com deficiência foram 3, e casos que reincindiram foram 4. O tipo de violência e a forma de violência que mais aparece é a negligência, a violência física, a psicológica, depois a gente tem o abandono. Há também nos acolhimentos a solicitação das famílias de informação, abuso financeiro, conflito familiar, cárcere privado, foram 3, né? E não identificados foram 18. Eu falei bastante do CREAS Ilha, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele está localizado ali na rua Rui Barbosa, na Agronômica, tem os telefones ali para contato. Nós mantemos ainda o nosso Disque Idoso, que eu me referi no começo, que foi implantado em 2004. A gente também recebe denúncias por esse número.
E o nosso horário de atendimento, nós temos equipe, nós trabalhamos um turno de 6 horas, então nós temos equipes no período matutino e equipe no horário vespertino, que vai de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. A minha exposição, ela se encerra por aqui, mas eu gostaria de frisar, e até porque o estudo dessa nossa colega, da Eliane, que é assistente social, faz parte da nossa equipe, ela foi um dado que assim a gente ficou... Não, a gente não ficou surpreso, mas a gente... Opa, como que nós... impactados, assim, e que tem a ver com os dados que se apresentam no âmbito nacional, no Brasil, e até com pesquisas que foram feitas internacionalmente, de que a negligência, ela acontece, é o tipo de violência que mais acontece, é o índice mais alto, eu até apresentei aqui de agosto, ele confere, é o que mais se apresenta. Há dados que a Eliane, essa nossa colega assistente social, apresenta, de que em São Paulo pesquisas foram feitas e a negligência aparece ainda como o fator principal de violência, como a violência principal. E também no âmbito internacional, pesquisas são feitas e apontam que a negligência, ela é o tipo de violência que mais acontece contra a pessoa idosa. É um dado interessante, né, e ela justifica, e os pesquisadores também justificam, que por conta da alteração da configuração das famílias, a negligência, ela aparece com essa justificativa da relação da configuração das famílias. Há pesquisas, e eu já ouvi comentários na televisão, de que hoje, provavelmente eu, com a idade que tenho, próxima de 50, vou ter muita dificuldade de ter um cuidador familiar no futuro, né? Porque nós hoje temos famílias com poucos filhos, e provavelmente eu tenho menos chance hoje do que o meu pai tem hoje de ter um cuidador. Meu pai teve 7 filhos, eu tenho um filho, então dos 7 hoje nós temos um cuidador familiar. Eu tenho pouca chance de ter um cuidador familiar. As famílias estão se alterando. Os cuidadores familiares hoje também, como eu apontei, as pesquisas apontam, eles são pessoas às vezes idosas, são familiar. Os outros filhos, eles delegam àquele único filho o papel de ser o cuidador, o que faz com que ele seja uma tarefa muito estressante a ele. E também porque muitas vezes as pessoas idosas, elas já tiveram uma história, né? Já percorreram toda a trajetória com várias escolhas, e tem dados que apontam que esse idoso, e nós também sabemos da nossa prática, nas entrevistas, nos acolhimentos que a gente faz, que aquele idoso, muitas vezes, ele foi ríspido com os filhos, foi agressivo, e os filhos não se sentem à vontade e não têm vínculo para prestar cuidados àquele pai ou àquela mãe. Essa é uma dificuldade, com os vínculos bastante fragilizados também. Idosos que não querem sair da sua casa para ir morar com o filho, eles querem se manter na sua habitação, na sua casa. Isso dificulta que um filho ou um cuidador familiar possa cuidá-lo. E também, muitas vezes, os filhos, eles já estão numa outra vida, com uma outra família, morando em outro município, em outro estado, e que fazer essas alterações, às vezes, é difícil para a família, é difícil para nós também fazermos essas orientações, para que a família consiga se adaptar a essa nova realidade. Então, são desafios que eu acho que estão postos por poder público, né, porque a gente sabe, a Lu falou aqui no começo, a Luciane, de que a população idosa, ela cresce no Brasil, ela cresce no mundo, ela vem crescendo em Santa Catarina e vem crescendo também em Florianópolis. E a população, nós não temos mais uma pirâmide no Brasil, né? A gente já tem quase um retângulo, se a gente for ver as faixas etárias. E é um desafio para os conselhos municipais também, né? Propor políticas ao Estado, ao município, ao poder público, fiscalizar, e o poder público também está atento para investir em relação a essas políticas, porque é uma demanda crescente, recorrente, e que nos cabe também fazer esse debate aqui hoje, promover esse debate com os profissionais de serviço social, com os profissionais de psicologia e com o próprio poder público. Eu agradeço imensamente a participação e me coloco
à disposição se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, se eu puder contribuir, até para explicar um pouco melhor como que é o andamento e o cotidiano do nosso serviço, que para nós é o nosso feijão com arroz, né? O nosso corriqueiro é muito prático, é muito assim, já sabemos como fazer, né? Apesar de não ter ainda um protocolo muito fechado, nós estamos fechando esse protocolo, esse fluxo de atendimento, mas a gente tem o nosso fluxo, a gente está colocando ele no papel, e se nós pudermos contribuir com os municípios, com a nossa prática profissional, com a experiência na prefeitura, a gente está à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada à explanação da mesa, pela exposição. Então, nós vamos iniciar agora os debates. Primeiramente, nós queremos agradecer as 42 conexões. Dentre eles, nós vamos citar aqui alguns: Ariane Angioletti, o auditório da SST, Canoinhas, Caçador, Chapecó, Josiane de Luzerna, Mara Vigano, Prefeitura Municipal de São José, Prefeitura SDR de Lages, SDR de Jaraguá do Sul, SDR de Maravilha, SDR de Rio do Sul, SDR de Ceará, SDR de Videira, SDR de Brusque. E Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Iniciamos, então, a primeira pergunta para a dirigida Marília Fragoso, que é relacionada às conferências municipais da pessoa idosa. O que o Conselho Estadual teria para orientar neste momento com relação às conferências? Bem, o Conselho Estadual do Idoso já encaminhou por correio eletrônico, e a indicação do Conselho Nacional é que começasse em maio, até maio, né? Mas nós sempre deixamos claro que respeitamos a autonomia dos municípios, né? Então, se não puder fazer até maio, que estenda um pouco mais, apesar que daqui a pouco nós já teremos as regionais, a estadual e, por último, a nacional. Mas esse é um prazo que foi estipulado, mas também pode haver um acordo, né, uma mudança, alteração. Outra pergunta também para Marília. Se o Conselho Estadual do Idoso pretende continuar as capacitações e as mobilizações para que os municípios criem conselhos municipais da pessoa idosa? O Conselho Estadual do Idoso já vem com esta proposta de capacitação dos conselhos municipais há muito tempo. Nós fizemos algumas. Aliás, desde a criação do Conselho Estadual, que foi em 1990, já aconteciam os seminários regionais, em que participavam em torno de 100, 200 pessoas, nas regiões que eram bem constituídas. Então, esse processo de capacitação veio sendo feito ao longo do tempo. Na gestão, umas 2 gestões anteriores, nós já iniciamos essa capacitação. Estivemos em Lages, Criciúma, Jaraguá do Sul, e tínhamos previsto fazer várias capacitações. No entanto, por falta de recursos do Estado, não foram realizadas. Mas agora, com esta capacitação que ocorreu no Estado inteiro, né, e nós até entendemos que a capacitação tem que ser contínua. Se faz uma capacitação de 1, 2 dias, depois se retoma daqui a 6 meses, 1 ano, para avaliar, ver o que se conseguiu e o que não se conseguiu. E temos previsto dar continuidade, sim, pelo Conselho Estadual do Idoso. Agora vai depender de recursos também, né? Temos, então, a próxima pergunta para a diretora Kátia Abraham. Quais as maiores dificuldades encontradas com relação aos encaminhamentos relacionados à violência contra a pessoa idosa no município de Florianópolis? Olha, eu acho que a grande dificuldade de encaminhamento hoje, não só no segmento idoso, mas em todas as idades, é a questão de saúde mental. A gente, infelizmente, tem uma rede municipal bastante frágil com relação à saúde mental. Como já foi dito aqui, a população vem envelhecendo e uma doença
bem típica dessa idade, que é o mal de Alzheimer, né? Como a gente também tem mas inúmeros casos de transtorno psiquiátrico, não só em idosos, mas moradores de rua, até crianças, e a gente não tem uma rede. Então, a assistência acaba assumindo essa área, que é uma área bastante delicada, porque é a área de saúde. Então, quando a gente conduz uma casa-lar, nessa casa-lar a gente tem os educadores sociais. Não necessariamente eles são treinados ou capacitados na área da saúde. É bastante complicado a gente ver essa situação de pessoas sem a formação estarem ministrando remédio de tarja preta, medindo pressão, aplicando injeção, enfim. Eu acho que a gente tem hoje, a maior dificuldade de encaminhamento é na área da saúde e especialmente a questão de saúde mental. Obrigada, Kátia. Próxima pergunta é com relação ao Centro-Dia. Essa pergunta está direcionada para a Sandra Coimbra, do Estado, e em seguida também para a Miriam. Então, de repente, a Sandra pode responder enquanto Estado, depois a Miriam dou continuidade à sequência aqui às perguntas, Miriam. Bem, sobre Centro-Dia, sabemos que o governo do Estado de Santa Catarina vem incentivando, né, a implantação desses serviços, que na verdade já são um pedido há muitos anos, aí a Marília vai poder falar muito melhor do que eu, né, da política do idoso, enfim, das pessoas, enfim, que há anos já trabalham para a garantia dos direitos das pessoas idosas. Há muitos anos já reivindicam a criação, a instalação de serviços, como serviços de Centro-Dia, para que a gente evite, então, o abrigamento da pessoa idosa. Na verdade, toda a política de assistência social, essa política aí recentemente implantada, ela tendencia, né, ela visa fazer com que os vínculos familiares sejam fortalecidos e que se evite, então, o rompimento desses vínculos, a ruptura desses vínculos, e se evite, portanto, o acolhimento institucional de qualquer pessoa, e aí no caso da pessoa idosa. Então, os centros-dia, sem dúvida alguma, são importantes equipamentos para que a gente possa dar alguma alternativa para as famílias. Aí a Miriam falou muito bem sobre a questão da sobrecarga aí do cuidador, muitas vezes. Então, os equipamentos de centro-dia, sabemos que são importantes equipamentos para se evitar, então, o acolhimento institucional da pessoa idosa. Nós o Governo do Estado de Santa Catarina, nós aí incentivamos, através do financiamento, através do BNDES, do Banco do Brasil, da construção de 12 equipamentos de centro-dia. Isso ainda vem, enfim, sendo tramitado no Governo do Estado, e estamos já aí com 3 centros-dias, enfim, que estão em fase aí de construção, né? E aí pretendemos, a partir de então, pensar em alternativas para que os municípios eles também tenham algum recurso aí do Governo do Estado, um recurso estadual, para que possam finalmente implantar esses serviços aí que são importantes para se garantir aí os direitos da pessoa idosa. Próxima pergunta. Miriam, se puder falar enquanto município a respeito do Centro-Dia, e também já aproveitando, qual o papel dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que sabemos que é da proteção social básica, na prevenção à violência contra a pessoa idosa? Sobre o Centro-Dia, eu sou servidora pública há quase 20 anos, né? Então a gente vem há muito tempo, né, pensando e projetando que o município adote e construa um equipamento como Centro-Dia. Ele é na média complexidade no atendimento à pessoa idosa vítima de violência, ele seria como a Sandra falou, um equipamento muito importante, na medida em que ele permite com que o idoso ele tenha convivência com a família, mantém a convivência com a família, o vínculo com a família, mas ao mesmo tempo permite com que aquela família que é o responsável, o cuidador dele, possa continuar suas atividades profissionais, de educação, e também ter o idoso em casa, né? E a gente identifica no nosso cotidiano profissional essa necessidade de hoje o município contar com um Centro-Dia. Seria um grande salto de qualidade na rede, na construção da rede, nós temos essa experiência
né, essa possibilidade de experimentar, que as famílias possam experimentar um centro-dia. Nós sabemos que é um equipamento caro, né, que demanda bastante recurso de manutenção, de equipe, mas é o que o futuro nos espera, ter equipamentos e políticas para que o Estado também cumpra o seu papel, né, de proteger e de dar proteção à pessoa idosa. Ele é muito importante. Em relação aos grupos de convivência para a pessoa idosa, eu vivi essa experiência na Prefeitura de Florianópolis, assim que eu entrei na Secretaria de Assistência Social. Eu trabalhei, acho que por cerca de 8 anos. É um serviço, então, e foi por meio desses grupos de convivência, desses serviços, que nós começamos a ter aquelas demandas pontuais de violência contra a pessoa idosa, em que as pessoas que nos conheciam por confiança nos apresentavam algumas queixas em relação à violência contra a pessoa idosa. Garantir a convivência social à pessoa idosa, que é independente, que consegue chegar a um grupo de convivência, ele é fundamental. Ele evita com que o idoso ele não tenha mais o convívio social com a comunidade, evita condições de depressão, evita também com que o idoso tenha a autoestima baixa. São momentos de convivência que fortalece, acho que evitar doenças, evitar depressão. É a manutenção do convívio social. Ele é importante, né? Ele é importante, é um trabalho de prevenção. A nós, quando chega esse tipo de queixa, raramente são idosos que estão participando de grupos de convivência, né? Porque, como a gente já citou, as pessoas mais velhas são as pessoas que já estão com doenças crônicas, né, degenerativas, às vezes, e que sofrem mais violência do que os idosos mais novos. As pesquisas apontam, e é também aqui esse levantamento que essa nossa colega fez, apontam que são as pessoas mais velhas que elas sofrem negligência por parte dos seus cuidadores. Por uma contingência muito peculiar, eu acho que as famílias, muitas vezes elas contam e tem na sua casa aquele idoso que até há pouco tempo ele caminhava, ele ia para lá, ele ia para cá, ele participava da vida da família, ele dava opinião, ele tinha autonomia, e às vezes ele é acometido por um acidente vascular cerebral, ele fica acamado, e aquela família ela tem que se modificar toda a sua dinâmica para talvez conseguir dar conta daquele idoso que hoje está acamado, que usa fraldas e que os gastos com a saúde aumentam bastante. Então, os grupos de convivência eles são importantes. Ele é o acolhimento daquele idoso, né, que está aposentado, que vive na comunidade e que quer manter o convívio social. Sem dúvida nenhuma. É uma modalidade de atendimento muito importante. Dando continuidade às perguntas para a Miriam, qual é a relação, qual é o cuidado que o CEPED tem com relação ao cuidador, cuidado com o cuidador que cuida do idoso? Como a equipe de Florianópolis atende essa demanda? Então, como que a nossa equipe pensa, está na tipificação o cuidado com o cuidador, né? Nós temos que ter essa atenção também ao cuidador. É claro e notório para nós que o cuidador é uma pessoa que fica cansada, que se estressa e que muitas vezes ele adoece muito mais do que aquele idoso que ele cuida. Em anos anteriores, está previsto que a gente também dê apoio. Em anos anteriores, a gente tinha grupos de apoio, grupo de entreajuda cuidadores, né, que nós fazíamos para cuidadores familiares. Acho que nós fizemos 10 encontros em anos seguidos, para os cuidadores, com temas muito simples. Se a gente for ver para nós, por que nós estamos hoje reunidos aqui para... Poderia, se vocês considerarem, e até eu mesmo considerava que era muito simples aquele nosso encontro, mas que para eles, muitas vezes, alguns cuidadores chegavam ao final e diziam assim: eu nunca pensei que a prefeitura iria lembrar de mim. Nunca pensei. Me sinto até honrada. E a gente, às vezes, ia discutir questões simples, sabe? Como é que eles estavam, como é que estava o cuidado.
e traziam temas que não tinham nada a ver com o cuidado, sabe? Temas como, às vezes, nós conseguimos que um colega nosso, da Casa da Memória, trouxesse as fotos antigas, apresentadas por slides, da cidade de Florianópolis, sabe? Como os cuidadores eram velhos, eles comentavam, mas ali também não sei o quê, concluíam com ele também que ali também não era só que existia aquele prédio, mas tinha aquele outro, porque o nosso colega de trabalho também era uma pessoa mais jovem. E era uma atividade quase que terapêutica, né, em relação a isso. Nós oferecíamos um café e depois era uma coisa muito simples, conversávamos, era uma tarde, como diz o Manezinho, para desanuviar a cabeça. Só para desanuviar a cabeça, sabe? Porque eles nos dizem sempre assim, quando vai um médico lá na nossa casa, que é muito importante, mas ele diz, a senhora tem que fazer isso e fazer aquilo. O agente de saúde também passa lá para perguntar se a gente está dando a medicação, não sei o que. Ninguém pergunta como é que nós estamos. E vocês foram as únicas pessoas que fizeram isso. No ano de 2012, a gente ainda fez 2 eventos relacionados a isso. Em 2013, a gente teve muitas dificuldades de organizar esse grupo, porque a nossa equipe era muito mais reduzida dessa que eu apresentei para vocês. Nós estávamos num espaço físico muito difícil, muito precário. Hoje nós estamos numa estrutura muito melhor, sabe? Bem mais adequada para pessoa com deficiência, pessoa idosa, sem escada, com portas largas, com espaço para reunião. Nosso jardim, nosso pátio está sendo revitalizado e nós estamos com fortes esperanças de a gente começar a reorganizar esses grupos de cuidadores. É muito importante até para os grupos, para que a família tenha mais vínculo e mais confiança em nós, né? De que nós não estamos ali para julgá-los, nem para que eles tenham que cumprir tarefas que às vezes eles não conseguem por conta da questão financeira. É uma tarefa importante, eu acho que é um desafio e nós vamos conseguir, se Deus quiser, em 2014. Nós estamos pensando muito nisso. Miriam, dando sequência, porque tem mais uma questão com relação ao cuidador, a SDR de Lages registra que, né, na região é uma grande dificuldade de ter capacitação para o cuidador familiar, né, que os serviços, as equipes de assistência social deveria estar organizando esse cuidado, cursos mesmo, né, para preparar os familiares a ser cuidadores dos seus idosos. Nós, na Secretaria de Assistência Social, quando nós pensamos nesses grupos de convivência, nós pensamos num grupo de apoio ao cuidador, para evitar o estresse, o cansaço, o alívio mesmo da tarefa de cuidar. Nós já pensamos em outros momentos e conversamos com a Secretaria de Saúde para que a Secretaria de Saúde faça isso, né? Porque é uma especificidade da saúde tratar desses assuntos, né? Nós pensamos e temos como objetivo mesmo cuidar do cuidador, né? Então, isso não nos impede que, se for uma demanda do grupo, que a gente vá atender e que a gente também traga esse tipo de tema. Mas nós pensamos sempre numa proposta de cuidar do cuidador mesmo. Porque essas orientações aqui no município de Florianópolis, apesar de a gente achar que a rede ainda é frágil, mas as equipes de saúde da família, elas, na medida do possível, elas prestam essas orientações à família, nos cuidados da pessoa que é acamada, da pessoa que precisa administrar medicação. Então, talvez aqui no município, se for uma demanda posterior, a gente vá fazer esses cursos, mas na área da assistência social, a gente pensa em cuidar mais do cuidador, mais nessa linha. Além de perguntas, também existem alguns comentários. Eu vou estar colocando para vocês agora que a SDR de Pinhalzinho compartilha que é pioneiro com o programa Idoso Visitador. E é muito elogiado lá na região com relação a esse serviço, a esse programa. Agora para Marília. Lages disse que teve uma excelente capacitação e que foi ótima, Marília. Muito obrigada. Ariane pediu para registrar que está representando a comissão da OAB de idosos. A palestrante de Rio do Sul
também para a Marília, a capacitação que teve, também ela considera que era fantástica. E aí a SDR da Grande Florianópolis também solicitou que registrasse que está participando deste momento. Gostaria de falar alguma coisa agora, Marília? Quando a Miriam fala de Centros Dias, e me ocorreu que em 2012, a Associação Nacional de Gerontologia de Santa Catarina fez, através da sua comissão de políticas, fez uma série de propostas, fez um folder em que explicou seus objetivos, né, e apresentou o que pleiteava em termos de políticas de direitos, né. Então, considerando que a associação tem como objetivo defender a efetivação da Política Nacional do Idoso em âmbito federal, estadual e municipal, apoiar a elaboração de um sistema de monitoramento e avaliação da Política Nacional do Idoso nas questões referentes à gestão, controle e financiamento da rede de atendimento. E aí, vou focar o que ela citava de cuidadores, promover e apoiar a iniciativa de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área da gerontologia social, geriatria e pesquisa. Então, a ANG já realizou um curso de capacitação de cuidadores. No entanto, a associação, ela se mantém apenas com a anuidade de seus associados e ela não tem condições de estar né, fazendo os cursos de capacitação de forma voluntária. Porque isso implica em viagem, em diárias, em hotel e outras situações, e os profissionais que se dispõem a fazer essa capacitação também né, precisam ter algum retorno. Mas nós fizemos um folder entregamos primeiramente aos candidatos a prefeito de Florianópolis e depois encaminhamos a todos os prefeitos do estado recém-eleitos, né? E nesse nós mandamos, no folder, o que pleiteamos? Maior atenção para o idoso catarinense, proporcionando um envelhecimento mais ativo. O cumprimento das políticas nacional, estadual e municipal do idoso. Implementação ou criação e acompanhamento de conselhos municipais do idoso. Criação de centros-dias como opção de cuidado diurno, evitando afastamento da família. E inclusão da temática do envelhecimento nos conteúdos curriculares. E para surpresa nossa e dos senhores, provavelmente, uma prefeitura, se não me engano, foi de Pomerode, que me telefonou dizendo que não tinha recebido. Os demais municípios, demais prefeitos municipais, nenhum deles se manifestou a respeito do assunto. Portanto, eu, como presidente de uma organização não governamental nacional, continuo dizendo que nós, sociedade civil, temos um papel muito importante, às vezes até respeito ao papel dos profissionais governamentais, que às vezes tem que ter alguns cuidados nas suas colocações, mas nós, como não governamental, nós temos a liberdade de criticar, né, uma crítica construtiva. Talvez, quem sabe, alguns deles até implementou. Mandamos até um folder também explicando o que era centro-dia, que muita gente ainda não sabe o que é esse assunto, né? Até entendemos. Mas aí mandamos o documento, um folder também sobre isso. Então, o que eu quero fechar em termos dessa conversa é que nós temos que continuar batalhando para que isso ocorra. E o centro-dia, como muito bem a Miriam falou, é um cuidado diurno, né? E entendo que não só o cuidado diurno, evita a violência contra a pessoa idosa, que ela não fica sozinha. Muitas famílias não têm condições de manter cuidadores, às vezes a própria família não tem como, né? Tem as suas ocupações. E para pagar um cuidador, não é um cuidador, é 2, 3 por dia, né? E final de semana, então o custo para as famílias acaba sendo caro. E se nós tivermos esses locais apropriados, os idosos vão passar o dia bem atendido por uma equipe, né? São mais pessoas sendo atendidas por menos profissionais. E com isso também, além de evitar a violência, nós estamos também dando mais dignidade a essas pessoas, tanto ao idoso quanto à própria família, que também tem as suas ocupações, né?
E quando ela falava também que, às vezes, normalmente, muitas famílias, um só assume, essa é outra questão que a gente tem que estar sempre monitorando, ou tentando instigar, porque a responsabilidade não é de um só. E isso acontece em muitas famílias. Um assume e os outros ficam só de observação. Então, a responsabilidade é geral. Veja bem, quando existe uma herança, é só um que ganha? Aí todos estão presentes, né? E por isso a importância da temática do envelhecimento, para que essas pessoas aprendam também a envelhecer. A exigir melhor as coisas. E também a lutar para ter uma dignidade, uma aposentadoria mais digna, que ela também possa se manter, né? Então, não só depender do Estado. Então, esse é um aspecto que todos nós, né, precisamos. Nós, enquanto Associação Nacional de Gerontologia, a gente está sempre instigando. Estivemos há um tempo atrás na Associação dos Conselhos e Categorias Profissionais e falamos da importância da temática do envelhecimento, né, nos próprios conselhos. E eu sempre que falo com dirigentes de conselhos de profissões, eu pergunto, o que vocês estão trabalhando em termos do envelhecimento? Nós já trabalhamos dentro da temática disso, daquilo, da assistência, não. Mas a temática do envelhecimento propriamente dito tem que ser mais focada. Porque até então não se falava muito em envelhecimento. Era primeira, segunda e terceira idade. Né? Aliás, criança, jovem e adulto. E agora, eu estou assim ficando um tanto intolerante quando me falo em terceira idade. Porque existe a quarta e existe a quinta idade. Então, eu acho que nós, enquanto profissionais, temos que começar a falar da pessoa idosa, do idoso, porque nós temos, o Niemeyer faleceu com 104 anos, né? Então, todos nós temos condições de ter uma vida mais longa, desde que tenhamos uma qualidade de vida melhor. E, para isso, tem uma série de situações que precisam ser trabalhadas. E eu acho que uma delas é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Sim, obrigada, Marília. SDR de maravilha para a Sandra. O Centro-Dia para o Idoso é um excelente equipamento, porém de alto custo para o município manter. Será possível rever quanto ao Estado apoiar com suporte financeiro para atender esta demanda, uma vez que pequenos municípios não têm como manter este equipamento? Eu agradeço muito a pergunta, que é bastante importante, e eu gostaria também de falar um pouco aí na trilha daquilo que a Marília falou, né, sobre a importância do Centro-Dia, e fazer uma distinção entre os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e os centros-dias, porque o governo do Estado, quando lançou a proposta da construção dos centros-dias, pelo Estado, enfim, com os recursos do BNDES e com os recursos do Banco do Brasil, nós observamos que haviam dúvidas em relação ao verdadeiro objetivo do Centro-Dia. O Centro-Dia é um equipamento para pessoas idosas em situação, e pessoas com deficiência também, existe essa modalidade, mas em situação de dependência. Então, em alguns municípios, a gente percebia que havia uma certa confusão, compreendendo o Centro-Dia como um serviço de convivência, né? Um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos entre os grupos etários aí que podem ofertar serviços e atendimentos para a população, da faixa etária, enfim, da pessoa idosa, mas são idosos sem dependência. E o Centro-Dia é um equipamento que está dirigido a pessoas idosas com dependência. Existe uma certa questão, quando a gente fala sobre Centro-Dia, que eu acho que é importante colocar também, porque ele é um equipamento do nível de proteção social especial de média complexidade. E a gente sabe que a política do idoso, ela há muitos anos pensa e solicita que sejam criados equipamentos assim como Centros-Dias, e para pessoas idosas com dependência, independente do fato de sofrerem violação de direitos ou não. Então, essa é uma questão que está colocada aí. Eu acho que a política da assistência social tem que avaliar melhor essa questão, se apenas para idosos que sofrem violência, ou se também para pessoas idosas com dependência que não sofrem violência. Enfim, acho que é uma questão que está posta e que merece aí uma atenção especial. Em relação ao custo do Centro-Dia, nós todos sabemos, né, enfim, que é um custo
enfim, aqui é caro para os municípios. Alguns municípios demonstram muita vontade de implantar serviços de centro-dia, mas é importante que esses municípios percebam também a importância da implantação do CREAS. Nós temos 295 municípios, apenas 81 municípios do estado de Santa Catarina têm CREAS, alguns municípios têm equipes de proteção social social especial na gestão, que já, enfim, atende muitas vezes a demanda do município, municípios de pequeno porte 1, né? Enfim, municípios pequenos às vezes têm essa experiência e tem sido uma experiência bastante exitosa e que o governo do estado de Santa Catarina vem pensando aí em pensar em recursos para auxiliar os municípios na implantação dessas equipes, os municípios pequenos, né, de pequeno porte 1, enfim. Nós sabemos que são para o centro-dia, para a implantação de centro-dias, realmente, de fato, os recursos aí onera aí a folha de pagamento, enfim, os custos do município. Nós tivemos, nesse ano de 2014, a possibilidade de nós encaminharmos, nós prestarmos para os municípios que têm equipamentos de centro POP, um plus em termos de recurso, né? Então, nós conseguimos, com o cofinanciamento de proteção social especial de média complexidade, encaminhar um pouco mais de recurso para aqueles municípios que têm equipamentos de centro POP, porque nós sabemos que a população em situação de rua cresce, né, absurdamente, não apenas em Santa Catarina, mas também no Brasil, né? Então, nós entendendo que também é um equipamento de alto custo, o centro POP, nós, enfim, encaminhamos parte do recurso do cofinanciamento estadual para aqueles municípios que têm esse equipamento. Então, por isso, nada nos impede, né, nada impede ao governo do estado de avaliar a possibilidade aí de dar um plus, enfim, de recurso para os municípios que implantarem o centro-dia. Claro que isso merece, né, um estudo do impacto financeiro, enfim, né, aí para o governo do estado, mas de fato é uma política que nós pensamos e sabemos aí da importância de ser implantada, e aí está na nossa agenda aí de discussões da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Sandra, ainda com relação ao centro-dia, a SDR se manifesta colocando que a tua fala está sendo muito bem colocada. A SDR de Ituporanga acredita que o centro-dia deve ser implantado para todos que necessitarem. E ainda com relação ao centro-dia, quantos hoje existem em Santa Catarina, se tem algum realmente em funcionamento? E quais os critérios para que o município possa construir o centro-dia? Quais os municípios que foram contemplados? Nós temos, a Secretaria de Estado, enfim, o governo do estado, ele lançou a proposição da construção de 12 equipamentos de centro-dia. No momento, estão sendo construídos 3 equipamentos de centro-dia. Nós não contamos no estado com nenhum equipamento de centro-dia para pessoas idosas. Nós temos no município de Joinville um equipamento de centro-dia, que é ofertado aí pela Secretaria Municipal de Joinville, através da PAI de Joinville, de um centro-dia para pessoas com deficiência, enfim, né, que é uma experiência que a gente tem que acompanhar, enfim, auxiliar aí o município e, no caso, a entidade a poder ofertar o serviço como vem ofertando já, enfim, a pessoa com deficiência. Mas em relação a centro-dia para pessoa idosa, nós não temos aí nenhum equipamento ainda no estado de Santa Catarina. Em relação aos critérios para a implantação de centro-dia, é claro que é necessário, como ele é um equipamento de proteção social especial de média complexidade, é importante que o município ele tenha, então, um CREAS, né, pelo menos um CREAS. Né? E eu gostaria também de poder salientar que é importante, a gente vem discutindo cada vez mais na Secretaria de Estado de Assistência, e sei que os municípios também fazem essa discussão, quando oportunamente nós estamos aí nos municípios fazendo as capacitações, as oficinas de alinhamento técnico, que nós necessariamente, nós todos da assistência social, a gente tem por objetivo e por proposição fundamental da gente investir cada vez mais na proteção social básica.
né? A gente fala sempre que a assistência social no Brasil, ela começou de um modo assim, equivocado, mas foi da maneira que foi possível. A gente começou pela alta complexidade, né? E não pela proteção social básica. Então a gente começou aí com os abrigos e aí depois com os serviços de atenção a pessoas em situação de violência, e agora nós vemos a necessidade, a urgência da gente cada vez mais implantar aí a proteção social básica, os PAIFs nos municípios, e aí também um importante serviço que está no âmbito do CRAS, né, que são os serviços aí de atendimento à pessoa idosa e à pessoa com deficiência no domicílio, que são grandes parceiros e que poderia com certeza evitar que essas situações chegassem à proteção social especial de média e de alta complexidade. Obrigada, Sandra. Mais alguns comentários. Adriana, o município de Pirituba tem um grupo de cuidadores de idosos, quem ama cuida, com 25 cuidadores. A SDR de Maravilha sugere tomar a ideia do Encontro Estadual do Idoso, um dia dedicado ao entretenimento, valorização, reconhecimento, premiação, saúde e informações através de palestras ao bem-estar e bem-viver. Comentário da SDR de Lages. A capacitação para os cuidadores poderia ser iniciativa da Secretaria de Estado de Assistência Social. Eu posso interromper? Enquanto falavam sobre essa questão da capacitação de cuidadores, né, eu vinha pensando sobre isso, né? Enfim, a gente teve uma experiência bacana aí na Secretaria de Estado de Assistência, através do Plano Viver Sem Limites. Na verdade, é um plano que é dirigido à pessoa com deficiência, não à pessoa idosa, né? Mas, enfim, a gente, em parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial e com outros parceiros também, a gente promoveu aí, na verdade, a coordenação do Plano Viver Sem Limite, em conjunto aí com essas parcerias, especialmente com a Fundação Catarinense, promoveu videoaulas sobre pessoas com deficiência, e aí essas videoaulas foram disponibilizadas para os trabalhadores do SUAS, e foi uma experiência bastante interessante e que a gente, com certeza, né, enquanto governo do Estado de Santa Catarina, a gente pode pensar na possibilidade de lançar aí uma proposta para auxiliar os municípios na formação aí dos cuidadores. Essa experiência que a Miriam falou é bastante significativa, né? Inclusive, um dos objetivos aí do Centro-Dia também é o cuidado com o cuidador, né? Porque os municípios que ofertam o Centro-Dia, é importante que se diga, né, que ofertarão o Centro-Dia, o serviço especializado para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência deve estar no equipamento de Centro-Dia. Essa é uma orientação da política, né, do SUAS. Enfim, então é importante aí, os cuidadores, eles estão no eixo aí também da assistência, né? Então essa experiência de Florianópolis é bastante importante, interessante, e acho que cabe aí ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, da SST, auxiliar os municípios para que eles promovam, de fato, esses grupos de cuidadores e também a formação de cuidadores que se faz aí necessária e urgente. Sandra, continuando ainda o assunto do Centro-Dia. Curitibanos parabeniza a iniciativa e tem um questionamento. Quais são os requisitos mínimos entendidos para a infraestrutura física e profissional para a implementação do Centro-Dia? Isso está na tipificação. Eu, infelizmente, agora não tenho o documento aqui em mãos, mas a gente pode estar oportunamente encaminhando para os municípios. Aí, tem a equipe mínima do Centro-Dia, né, que nos fala aí as normativas aí da política. Tem também em relação ao ambiente físico, a estrutura física do equipamento. É claro que tem que ter uma acessibilidade, enfim, para fazer a planta aí da construção do equipamento Centro-Dia, que nós pretendemos, aí o governo do Estado está pretendendo construir, enfim, enfim, essa planta ela foi feita de acordo com as orientações técnicas aí da Política Nacional de Assistência Social.
Infelizmente, eu não vou poder responder agora de imediato, nem tampouco também fiquei devendo a relação dos municípios que foram contemplados aí, esses 12 municípios, porque eu não disponho aqui no momento, mas eu deixo à disposição aí o telefone da Secretaria de Estado e da Gerência de Proteção Social Especial, o 36640697, e aí, então, oportunamente, a gente responde como ficamos em débito aí com essa resposta. Sandra, SDR de Lages pergunta como estão nos municípios a utilização da orientação técnica sobre o serviço de fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. Os municípios estão com muitas dificuldades. Nós temos promovido, nós estamos tendo uma experiência agora, a Secretaria de Estado de Assistência, a gente está fazendo uma proposição de oficinas de alinhamento técnico. Nós realizamos uma oficina da Proteção Social Especial em Joaçaba, no município de Joaçaba, atendendo o município de Joaçaba e a região, e fizemos agora, esta semana ainda, uma oficina de alinhamento técnico também da Proteção Social Especial em Chapecó, atendendo aí a região de Chapecó, para discutir temas da proteção social especial. A proteção social básica, a gerência de proteção social básica também tem a mesma proposição. Na verdade, essa é uma proposta da Diretoria de Assistência Social, o oferecimento aí de oficinas de alinhamento técnico, né? E estará fazendo aí no município de Criciúma, nos dias 26, se não me engano, 26, 27, enfim. Está lá na página da Secretaria de Estado de Assistência, na página da SST, uma oficina sobre os serviços de proteção social básica. Essa é uma proposta que a gente vem lançando, a gente vem experimentando, a gente precisa afinar melhor essa proposição. Nós tivemos uma boa avaliação em relação à oficina da proteção especial aí dos municípios, que participaram dessas duas oficinas da proteção social especial. O feedback dos municípios foi bastante positivo, e a gente espera também poder afinar aí, após a realização da oficina da proteção social básica, a gente poder afinar essa proposta e poder atender os municípios nas suas necessidades em relação aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, também ao PAIF, que também é bastante importante, né? Os municípios, efetivamente, todos os municípios com CRAS, claro, eles devem obrigatoriamente oferecer o PAIF. Essa é uma preocupação aí da SST, da nossa Secretaria de Estado de Assistência, que nem todos os municípios que têm CRAS ofertam efetivamente o PAIF. Essa é uma primeira preocupação nossa, e a gente entende que essas oficinas elas vão ser instrumentos importantes para a gente poder implantar. De qualquer forma, para aqueles municípios que venham tendo dificuldades em relação aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente pede para que eles entrem em contato com a Gerência de Proteção Social Básica, que com certeza vai dar aí toda a orientação que for necessária. Adriana informa que tem curso de cuidador de idoso por meio do Pronatec. SDR de Lages já foi discutido no COEGEMAS e na CIB, e também na Câmara Técnica sobre o Centro-Dia. SDR de Maravilha informa que há uma parceria com a UDESC, que oferece um curso de extensão sobre cuidador de pessoa idosa, com certificação. Agora a pergunta seria para Marília, da SDR de Ituporanga. Celina, 50 anos, esposa de uma pessoa idosa. Não temos no município ativado o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, que está desativado desde o ano de 2006. Qual o primeiro passo para se ativar este conselho e quais os benefícios que podem trazer para as pessoas idosas, inclusive com relação a recursos? Bem, nós já temos, se ela tiver um e-mail que possa nos fornecer, nós mandamos o modelo pronto que tem para a criação de Conselho Municipal do Idoso. Ela é autônoma, é uma senhora autônoma, sabe me informar? Não tem informação. Então, nos colocamos à disposição para mandar para essa senhora ou para alguém que ela tenha proximidade. É o município de Ituporanga? Desculpa, eu não gravei. De Ituporanga? Nós já passamos por lá.
Então, nós podemos passar todas as orientações, ela pode verificar se tem clubes de Lions ou de Rotary no município também para se apoiar, né? A primeira providência é buscar junto ao prefeito municipal, né? Que é quem deveria realmente instituir o Conselho Municipal do Idoso. Mas não impede que a sociedade civil organizada vá até a prefeitura e faça essa solicitação. E o que tiver, e nós, enquanto Conselho Estadual do Idoso, podemos dar todas as orientações para essa criação. Temos um modelo pronto de cartilha e é só haver o interesse que estaremos encaminhando. Como eu falei há pouco, o Conselho Municipal do Idoso, né, ele é um órgão que vai fazer com que as políticas de direito sejam implementadas. Eu até tenho uma compilação, em 3 minutinhos eu posso fazer uma... Eu fiz uma compilação de, assim, dando a entender o que é uma participação em termos de Conselho do Idoso, né? Então, eu falo nessa minha exposição, nesse meu documento, que ao integrar um Conselho de Direitos do Idoso, o conselheiro depara-se com práticas revestidas de grandes desafios. Segura para mim, por favor, para eu localizar melhor aqui. Consciência de seu lugar na sociedade enquanto membro representativo, a necessidade de transparência de atitudes, risco de atrelar-se às práticas autoritárias de quem detém o poder. Isso eu estou falando do conselheiro, o que ocorre para ele normalmente, né? Dificuldade de assumir esse papel de sujeitos políticos, limitando sua prática em simplesmente fazer parte de algo que lhe foi conferido. Acatar como fato consumado as decisões de quem detém o poder, seja governamental ou não governamental. Ocorre muito isso. Eles estão exigindo que seja assim, então tem que ser. Não tem que acatar. Ausência de atitude para embates na busca de alternativas de solução da organização. Então, ausência de atitudes para embates. Às vezes acho que discutir, está brigando. Não, são embates, né? E para se chegar a um consenso. Despreparados politicamente para administrar conflitos internos dos conselhos, entendendo os debates como discussões de conflitos, que eu falei há pouco. Poder centralizado da pessoa do presidente, desqualificando o caráter colegiado do conselho, ao presidente que resolve. Não, o presidente está ali coordenando, mas quem delibera são os conselheiros, né? Desconhecer canais de comunicação e informação das instâncias governamentais, não governamentais e da sociedade civil, como um todo, restringir suas ações em tarefas rotineiras, pontuais, muitas vezes apenas marcando presença nas assembleias, desconhecer as reais funções. Tem muita gente que diz assim, eu tenho muito trabalho lá no meu serviço, sabe como é que é, né? Eu só vim aqui correndo para participar da reunião. Não, se ele tem o papel de conselheiro, ele tem é uma função dentro do seu próprio local de trabalho. Se ele é governamental, ele está ali naquele momento representando uma função daquela Secretaria de Estado ou Secretaria Municipal. Suponhamos, Secretaria da Assistência Social tem uma responsabilidade muito grande, então ele está ali para trazer, como vocês estão fazendo aqui agora, Secretaria da Saúde e assim por diante, né? Reduzida a divulgação das ações desenvolvidas pelos conselhos, limitando o reconhecimento e valorização tanto da sociedade como do poder público. Então, muita gente nem sabe que existe Conselho Municipal do Idoso, né? E também não sabe que as assembleias são abertas à participação. Ele não tem direito ao voto, mas tem direito à participação. Dificuldade de atuar no campo das decisões, desqualificando-se enquanto sujeito de representação, de monitoramento e fiscalização e de controle das ações governamentais e não governamentais. Então, aí eu vou mais adiante dizendo, o que se busca? O que o conselheiro busca no Conselho Municipal do Idoso? Conhecimento de seu papel de conselheiro para propor, monitorar, fiscalizar, controlar e defender os interesses coletivos. Um pensar coletivo e político, um ser social que ultrapasse o senso comum e contribua com qualidade para o alcance das políticas de direitos.
ampliar horizontes de conhecimentos, possibilitando desenvolver atitudes de natureza crítica, obtendo consequências sociais e políticas adequadas que favoreçam o segmento que representa. A garantia pelo gestor público de estrutura física condizente, recursos financeiros, recursos humanos, que possibilite ao conselho ou conselheiro a legitimidade de suas atribuições. Então, às vezes, se chega para uma reunião do conselho, hoje vai ter um bazar aqui, vocês vão fazer uma reunião lá naquele galpão. Não é por aí. Então, tem que ter o local devido para as suas reuniões, tem que ter um recurso definido para poder participar. E daí por diante. Então, mais ou menos, de modo geral, isso aí é o que eu falo em termos de papel do conselheiro. Obrigada, Marília. Temos agora uma pergunta para Miriam. Miriam, o serviço CEPRED realiza a busca ativa? E quem realiza o acompanhamento do idoso quando ele está abrigado? No nosso serviço, a gente ainda não tem a busca ativa, né? Toda a queixa e toda a denúncia, ele vem através do acolhimento presencial, ou por telefone, ou através de documentos do Conselho Municipal, do Idoso, Sexta DP, Ministério Público. Lógico, depois da acolhida dessa queixa, dessa denúncia, nós vamos fazer a verificação da situação mesmo daquela pessoa idosa. Mas a busca ativa mesmo nós não temos ainda condições de fazer por conta da nossa equipe ser pequena, e nós atendemos a ilha e o continente nas questões que envolvem violência contra a pessoa idosa, né? Hoje no município a gente tem cerca, se eu não me engano, de 48 mil pessoas que são idosas, e muitas delas, e muitas das queixas que às vezes nos chegam também, elas não são, vou aproveitar agora para falar, não são típicas do nosso atendimento, né? Que são às vezes questões relacionadas à herança, né? Discussão de herança, discussão de questões relacionadas à partilha de bens, questões que envolvem a questão jurídica, questões com vizinhos, sabe? E muitas pessoas às vezes confundem que por serem idosos nós lá vamos fazer defesa de quaisquer direitos, né? E o que nós preservamos é mais o que está voltado à proteção social da pessoa idosa, como prevê ali a política de assistência social. Obrigada, Miriam. Adriana, do CRAS de Recanto Familiar, pediu para estar registrando a presença na web. A SDR de Lages, a gerente de assistência social da SDR de Lages, parabeniza o Conselho Estadual do Idoso, a Secretaria de Estado pela realização desta web. Parabéns a todos os expositores que foram muito bons. Neste momento, então, encerramos o debate e as perguntas. Solicitamos aos nossos convidados da mesa que encerrem com suas considerações finais. Por favor, Gerente de Proteção Social Especial, Sandra Coimbra. Nós gostaríamos muito de agradecer, novamente vou agradecer a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que são grandes parceiras aí da Secretaria de Estado de Assistência, agradecer também às associações de municípios, a todos os trabalhadores do SUAS, pelas participações, né, enfim, por estarem presentes aqui nessa web, por terem acreditado aí na nossa proposta. E a gente coloca aí a Secretaria de Estado de Assistência, SST, através da Diretoria de Assistência Social, falo em nome da nossa diretora Simone Machado, nós nos colocamos à disposição para aquilo que houver necessidade dos municípios em relação às orientações, esclarecimentos, trocas de ideias. A gente vem pensando muito nessa questão da necessidade de nós compartilharmos as experiências. Sabemos aí que os municípios, os trabalhadores do SUAS, vêm procurando encontrar respostas criativas às demandas que batem à porta, e nós temos a intenção de fazer com que essas experiências elas sejam cada vez mais compartilhadas. Então, nos colocamos à disposição e agradecemos a todos por terem aí confiado nessa proposta da nossa secretaria e estarem aí nos assistindo até o momento. Muito obrigada. Com a palavra, a representante do Conselho Estadual do Idoso, Marília Fragoso. Aqui representando a presidente do Conselho Estadual do Idoso, a senhora Rosângela Moraes da Rosa, nós queremos agradecer essa oportunidade, né,
e lançamos o desafio para que novos momentos ocorram, né? Essa troca de experiência na própria equipe da mesa e também com os municípios aqui presentes. E o apoio também da equipe que está nos assessorando aqui no momento, nesse espaço. Muito obrigada a todas. Obrigada, Marília. Com a palavra, Cátia Abraham, diretora de Proteção Social Especial de Florianópolis. Bom, em nome da Prefeitura de Florianópolis, prefeito César Souza, do nosso secretário, Marcos Rosa, eu também quero agradecer a oportunidade da gente estar mostrando a experiência com trabalho com a terceira idade, com o idoso, aqui no município de Florianópolis, e nos colocar à disposição para sempre que necessário. A gente fica à inteira disposição para colaborar. Obrigada, Cátia. Com as suas considerações finais, assistente social Miriam. Eu tenho que agradecer, já agradeci no início, mas ao convite da Secretaria que formulou a Diretoria de Proteção Especial e também a Cátia por ter confiado em mim essa participação para expor a experiência aqui do município de Florianópolis. Eu acho que como consideração importante a fazer na qualidade de profissional que está na execução direta, na ponta, é de que o Estado, o município, ele precisa continuar nessa construção da rede de assistência social, né? Para que a gente possa também enfrentar a violência contra a pessoa idosa, dando oportunidade às famílias, proposição às famílias de como cuidar da pessoa idosa. Muitas vezes a negligência, como eu apontei no começo, que é o tipo de violência que mais incide contra a pessoa idosa, ela está vinculada mesmo a essa fragilidade da rede de assistência social ainda, né? Tanto que a gente pôde observar aqui no debate que a discussão do centro-dia, ela apareceu bastante, né? É importante esse equipamento, é importante também outras formas de cuidados com a pessoa, com o cuidador. É importante também, nós não falamos aqui, mas as instituições de longa permanência para a pessoa idosa, ela é uma necessidade que está evidente na nossa prática, porque tem pessoas idosas que não contam com cuidador, com apoio de nenhum familiar, por mais que o Estado oferecesse benefícios, cuidador, ela teria que estar institucionalizada. Então, essa rede ela precisa ser fortalecida, assim como a rede de saúde, como a Cátia pontuou aqui na fala dela. Nós lidamos com os cuidadores e muitos, com a violência, e muitos dos cuidadores, que é a referência para aquele idoso, ele é uma pessoa com um transtorno psiquiátrico, né? Dependente de álcool e drogas, às vezes, e que ele precisaria de um cuidado, o afastamento do lar, para ser cuidado num CAPS AD3, que a gente não tem aqui no município ainda. Essas pessoas também precisam de cuidados. É muito difícil para nós identificarmos algumas dificuldades para a família no cuidado com o idoso, se nós não temos, enquanto profissional, a rede para dar o encaminhamento devido para que a proteção social ocorra devidamente. São questões que eu acho que essa capacitação é muito valiosa, porque nós estamos aqui em 4 pessoas, estávamos em 5 com o Dr. Paladino, mas a gente tem a oportunidade com a tecnologia de falar para outras mais pessoas no extremo oeste do Brasil sobre a nossa experiência, que também não é muito diferente do que acontece lá em Chapecó, ou acontece no sul do estado, porque, tirando as questões culturais e geográficas, porque os problemas voltados para a pessoa idosa, me parece que são repetitivos no âmbito nacional, no município e nos estados. Então, é muito importante e muito gratificante mesmo estar aqui participando e poder falar um pouco e apontar algumas coisas para os gestores e para quem está lá na ponta, quem está lá na gestão, quem está administrando a política, para que possa ficar atento às questões referentes à pessoa idosa. Muito obrigada e até a próxima. Agradecemos novamente a presença dos convidados, de todos e de todas que participaram deste evento, inclusive o apoio logístico do Edésio, da Fundação ENA, Márcio Edésio,
da secretária executiva do Conselho Estadual do Idoso, Mônica Lipski, e da gerente da Política de Assistência Social, Kátia. Oportunamente nós colocaremos à disposição essa webconferência no site do Conselho Estadual do Idoso e da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Neste momento, damos por encerrada essa webconferência. Muito obrigada.